Bem, amigos, bom dia. Eu sou o professor Acioli, falo aqui da região metropolitana do entorno do Distrito Federal. Estou falando para o Papa sem rodeio. Hoje eu quero falar para você sobre o real significado da Páscoa. O real sentido da Páscoa. A Páscoa não significa ovo de Páscoa, coelhinho, chocolate, não, nada disso, tá? Vamos parar de mentir para nossas crianças, vamos falar a verdade, porque o brasileiro gosta de subterfúgio. E essa questão de fomentar o comércio feito pela sociedade capitalista ocidental, tá? Ela, mesmo que sejamos democráticos, que sejamos patriotas, nós temos que falar a verdade. O que está na Bíblia, o que está na história dos hebreus e na história de Cristo é diferente. O verdadeiro significado da Páscoa, ele versa sobre a ressurreição de Cristo e nada além do que a ressurreição de Cristo. No terceiro dia, depois dele ter sido crucificado, ele ressuscitou. Para os cristãos, entende-se que a morte de Jesus Cristo foi um verdadeiro sacrifício para salvar a humanidade. O seu povo resgatando o pecado, tirando o pecado do mundo. Ou seja, resgatando o povo do pecado. A verdadeira frase é essa aqui. Por ele ter morrido a morte de cruz, todos nós recebemos uma nova oportunidade de viver. Porque Jesus Cristo, o Cordeiro Pascual que tira o pecado do mundo, como todos veem nas homilias, nas igrejas, onde se fala sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Aliás, por esse motivo, a Páscoa é considerada uma das datas mais importantes e significativas para o povo cristão. Assim como o período da Quaresma, que são os 40 dias que antecedem o domingo da Páscoa, que tem como intuito relembrar os 40 dias de sofrimento, a agonia sofrida por Jesus Cristo em meio ao deserto. O que eu vejo hoje com relação a todo esse processo é que as pessoas estão deturpando o real significado da cristandade, levando ao lado comercial, que não tem nada a ver com o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Além do domingo de Páscoa, a semana que antecede, essa data é conhecida como a Semana Santa, que começa no domingo de Ramos e passa pela última Santa Ceia de Jesus com seus discípulos. Também pela cerimônia dos lava-pés, onde o seu real significado, isso aí foi rezado na Quinta-feira Santa, o seu significado é Jesus mostrando que devemos ser humildes. Ele, como Senhor dos Senhores, como Rei dos judeus, ele lavou o pé dos seus discípulos. Já na Sexta-feira Santa, Jesus Cristo foi preso, crucificado. No sábado de Aleluia, marcado pelo aguardo da volta dele. E o domingo de Páscoa? Foi no primeiro dia da semana, quando Maria foi visitar o túmulo de Jesus. Chegando lá, encontrou o anjo. E o anjo dizia, ele não está aqui, mas já ressuscitou. E nós comemoramos a morte, a vida de Jesus. E para os católicos é a Santa Eucaristia. E para os cristãos é a Santa Ceia. Então vamos que vamos. Esse aqui é apenas um breve relato sobre a Páscoa, a morte e a ressurreição de Cristo. Não se esquecendo que transliterando para os dias atuais, a subestimação ao povo, esse mesmo povo que naquela época virou as costas para a verdade, deixou de entender que Jesus Cristo era realmente o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus que veio para salvar o mundo. Uma coisa que me chama a atenção, só vou parafrasear, é aquela questão de que Jesus no domingo de Ramos, entrando no templo, sendo ovacionado pelas pessoas, era tapete de flores, galhos de acácias, ramos de oliveiras, folhas de coqueiros, e o povo aplaudia dizendo, Hosana, esse é o rei que vem em nome do Senhor. E uma semana depois, perante Pôncio Pilatos no Sinédrio, quando foi mandado para as pessoas, a quem eu devo dar a indulgência, não, a quem eu devo dar a liberdade, essa liberdade, o povo dizia em coro. A mesma pessoa que dizia uma semana antes, Hosana, esse é o rei que vem em nome do Senhor, dizia crucifica. E uma coisa que me chama a atenção também nesse processo, tá, nesse processo da crucificação, é que muitos acompanhavam Jesus. Jesus era aplaudido, acompanhado, aclamado por multidões. Mas quando ele estava na cruz, sendo crucificado, Pedro, que era o discípulo de Jesus, acompanhava ele de longe. E muitos que estavam com ele se afastaram. Suas ovelhas, como diz as Escrituras, foram dispersadas. E Pedro, para que se cumprissem as Escrituras, quando foi inquirido, ele negou Jesus 3 vezes. Então o que eu falo para você? Não devemos negar a Cristo, não devemos negar ao autor da salvação, aquele que um dia morreu na cruz para ser a ressurreição e a vida. É uma forma controversa das pessoas trazerem suas doutrinas, seus conceitos religiosos hoje, tá? Eu não falo de religião, falo de história, teologia, filosofia
Estou falando hoje do real significado da cristandade. Por que eu não falo de religião? Porque a religião, mesmo que seja no Aurélio, diversos caminhos que conduzem ao homem a Deus, a forma de fazer religião hoje, ela traz guerra, dissensão, divide as pessoas, porque as convicções das pessoas, suas verdades absolutas, às vezes não condiz naquela premissa do quão bom e quão suave que possamos viver em união. A família não pode ser dividida por causa de religião. A família não pode ser dividida por questões de filosofias, por questões teológicas. Uma coisa que a gente tem que aprender a colocar a pirâmide hierárquica das coisas, das prioridades a se fazer. Primeiro lugar de tudo, Deus. Segundo, a sua família. Depois, trabalho. Depois do trabalho, a sua dedicação à religião. Ou seja, não tem religião, não tem uma vida cristã sem você dar prioridade à sua família. E o momento da Páscoa, o momento da introspecção, de reflexão pessoal, ver que Cristo, o ressurreto, aquele que um dia nasceu de Maria, cresceu como criança normal, e aos 33 anos começou o seu ministério. Aos 30 anos, né? Aos 33 anos ele foi crucificado morte de cruz. Esse Jesus que morreu, ele ressuscitou. E o real significado da Páscoa é que possamos viver unidos, que possamos ser o corpo de Cristo. Todos unidos em um só pensamento e um só espírito. Jesus Cristo morreu para salvar os pecadores. E o significado da Páscoa não é ovo de Páscoa, comércio, não. Vamos alertar nossas crianças de que o chocolate é bom, muito bom, mas que Jesus Cristo morreu morte de cruz, foi dolorido, não foi doce, foi amargo. E quando ele crucificou, que ele disse, Pai, está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E hoje nós podemos adentrar no nosso quarto, a sacristia, na igreja, em qualquer lugar, onde tiver 12 ou 3 reunidos em seu nome, ali está no meio. E podemos sim falar diretamente com Deus. Basta você ajoelhar, dobrar seus joelhos, você mentalizar o seu pensamento em Cristo, você colocar o seu pensamento em Cristo, a realidade, e você ver que Deus está bem perto de você, está dentro de você, está no seu coração. E que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Ele habita dentro do coração de cada um. E Ele quer que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E que cada um renuncie a si mesmo, o seu eu interior, e possa ser copartícipe, partícipe do corpo e do sangue de Cristo. Boa Páscoa para todos vocês. Que Deus abençoe a todos.